Ou seja, né, eles fizeram um teste com 2.600 semáforos inteligentes, né, onde esses semáforos têm sensores e câmeras, e quando eles veem que tem muito fluxo ali naquele semáforo, eles conseguem liberar assim para fluir mais o trânsito, né, e deixando todo o trânsito mais fluido então na cidade. E eles querem colocarem mais, né, que é o alto custo, né, e também a parte da mão de obra que é diferente também, mas é algo que ao longo período, ao longo tempo, né, vai trazer mais benefícios aí para a cidade. Então agora a gente vai ter um comparativo aí global na parte das cidades inteligentes. Então quais são os critérios, né, de comparar para as melhores cidades inteligentes, né? É a parte então de mobilidade, sustentabilidade e a parte de governo digital. Aqui a gente pode trazer 5 dessas top cidades aí do mundo, né? O primeiro é Singapura, depois é Zurique, Oslo, Seul e Amsterdã. As tops que batem esses critérios aí mais altos. A gente vai falar um pouquinho aí sobre a Smart City de Londres, tá? Né? Então, Londres, ela é uma das maiores cidades do mundo, tá? Ela se encontra no Reino Unido. E também ela tem uma fundação datada em torno dos anos 50 depois de Cristo. O que ela contém lá? Os monumentos históricos, né? Que é o Palácio de Buckingham, onde fica a rainha, né? E o rei. E o Big Ben, que é bem conhecido lá também. Então, vamos lá. A gente tem uma pergunta aqui para a gente discutir aí. Quanta tecnologia uma cidade deve concentrar para se tornar a mais inteligente do mundo, né? Então, para ela se tornar a mais inteligente do mundo, existem vários, além daqueles critérios, né? Existem diversos setores também que deve se investir, né? Desde a parte da agronomia, transporte, de diversas outras. E aí que a gente vai falar uma por uma quais foram os investimentos aí da cidade inteligente na parte de Londres. A gente vai começar então aí com a mobilidade urbana, tá? Então esses são tudo dados abertos, né, publicados pela cidade de Londres, tá, pelo governo. Então foram criadas muitas aplicações com o intuito de resolver problemas na parte da mobilidade na cidade. Então quais foram esses intuitos, né? Foi a parte de cobrança para circular com veículos em locais com grande movimentação em horários específicos, ou seja, criaram sensores que em determinados horários e locais, para transitar por lá, tem que ser pagada uma pequena taxa. Tá? Então, isso já começa a diminuir a movimentação, né, nos horários específicos, o pessoal começa a utilizar outros meios de transporte, podemos ser os ônibus, e não mais tanto seus carros pessoais, né, suas motos, assim já melhorando a mobilidade urbana, tá? E como é que funciona esse pagamento aí dessas taxas, tá? Então, varia conforme a forma do pagamento, se for em espécie, se for em cartão, se for parcelado. E o que tem na parte de sensores na mobilidade urbana? Então, é a parte de sistemas de semáforos inteligentes, é a mesma base como que a gente viu naquele vídeo, né, que utiliza a parte de sensores e câmeras para avaliar qual é o fluxo que tem, né, de carros ali, para começar a liberar ou não. Então, a parte de sensores de controles de tráfego, né, então consegue ver como está as vias, né, das cidades, tem muito tráfego ou não. E a parte da Wi-Fi, ou seja, a Wi-Fi é distribuída na cidade toda, né, para que todos os sensores consigam utilizar aí a internet e funcionarem de acordo aí com o que deve ser. Então, existe a parte do Oyster Card, né, que é a parte ali que faz a parte do pagamento das taxas, né, quando passa lá. Estacionamento inteligente, né, isso também existe no Brasil, né, que são aqueles partes você vai nos shoppings e aí mostra as vagas que estão disponíveis, né? Quando você estaciona o carro, bate o sensor no carro e aquela vaga fica preenchida, né? Então, é também utilizado lá em Londres. E sistemas de mensagerias também, caso não tenha estacionamento ou a rua está tem muito tráfego, então os próprios aplicativos mandam uma mensagem aí para os moradores da cidade. E a parte aqui, então, eles divulgam mais a parte de aluguel de bicicleta, triciclos
entre outros, né? Então, existem aqueles aplicativos que você vai na rua e consegue alugar esses. E também existem aplicativos com horários de ônibus, as rotas, tudo de uma forma fácil para o cidadão conseguir entender esses horários e conseguir ter uma boa mobilidade aí para ir para o trabalho, ou até mesmo os metrôs, né? Então, tudo nas mãos já dos cidadãos. Vamos lá, na parte de segurança e saúde, tá? Existem tecnologias, né, para evitar acidentes, ou seja, isso seria a parte dos carros autônomos, né? Então, eles já conseguem se comunicar entre eles e quando acontece alguma coisa, já é enviada uma mensagem aí entre todos os carros autônomos que faz com que evitem, né, os acidentes. E tudo isso traz a parte também de mapas interativos na cidade. Então, existem aplicativos com mapas interativos para as pessoas utilizarem. Então, seguindo aqui. Então, educação também faz parte aí da grade aí para ser uma cidade de alto padrão inteligente, tá? Então, através de aplicativos é possível consultar muitas informações, tá? E como a frequência dos alunos nas escolas. Então, com sensores, os aplicativos conseguem monitorar até a parte de frequências. Os novos projetos, né, que Londres trouxe, né, é a parte do dinheiro digital, né? É a mesma forma que a gente utiliza aqui o Pix. Então, para eles demorou um pouquinho mais para aparecer lá, mas existem várias empresas que criaram um dinheiro digital também, ou até formas de cashback. Quando se compra nas empresas, você tem um cashback digital que você pode utilizar em novas compras, né? Aqui no Brasil, onde eu compro, que eu sei que tem o cashback, a Reserva, que é uma marca de roupa, eles têm um cashback bem legal lá. Então, eles também utilizam desse dinheiro digital aí para o cliente voltar e utilizar esse dinheiro. Então, é bem interessante essa parte também. Na parte aí de novos projetos também. Então, a parte de gestão de resíduos, tá? Então, a parte do reuso aí do calor dos poços subterrâneos. Táxis elétricos, né? E carros elétricos, assim, trazendo um melhor meio ambiente, né? Não tendo mais combustíveis fósseis, né, sendo utilizados. Ou seja, desde a parte também de Uber, entre outros aplicativos, né, de meio de transporte, sendo elétricos. No Brasil também tem já também, então é interessante. E existe também um aplicativo chamado Londres Limpa, né, que é um app para uso de reportar casos de abuso ambiental. Como a gente viu naquele vídeo anteriormente, né, que tinha uma lixeira quebrada, então o pessoal consegue entrar pelo aplicativo e reportar cada caso, né, que acontece para manter a sua própria cidade limpa, né, e bem organizada. Então, é muito interessante essa parte aí de reportar problemas da cidade e o pessoal ir lá e consertar e deixar uma cidade mais limpa, né, mais útil. Vamos lá, aqui a gente tem um vídeo de Londres, que é bem interessante também. Tomorrow morning, 13.8 million residents of London will wake up to overcast skies and light rain. 291,032 orders of fish and chips will be consumed between breakfast, lunch, and dinner. Over 4 million people will mind the gap. 41,002 umbrellas will be opened, and 5,189 tourists will ask for directions to the London Eye. Tomorrow morning, the technology that helped create one of the safest Olympics ever will connect thousands of closed-circuit cameras to over 50 control rooms across the city. Local governments, along with police, fire, stadium, and transportation authorities, will be able to monitor, share, and record public spaces and events in real time. A digital infrastructure to significantly improve everyone's safety and comfort. Tomorrow afternoon, one integrated network of digital traffic enforcement cameras and monitoring systems will create a safer and more efficient road network. Ou seja, nesse vídeo eles mostram que eles têm dados de muitas coisas, desde quantas pessoas abriram o guarda-chuva naquele dia. Então eles conseguem lançar os dados de números exatos. Então eles têm um monitoramento extremamente bom de toda a cidade.
Então, de quantas pessoas foram no metrô, quantas pessoas foram naquele show, quantos guarda-chuvas foram abertos, câmeras em tudo que é lugar, então em tempo real. Então, é uma cidade extremamente inteligente, né? Então, tem sensores de tudo que é lado, câmeras, então eles conseguem manter uma cidade extremamente organizada, tá? Com todos esses câmeras e sensores, então eles têm uma cidade extremamente boa e organizada. Vamos seguindo aqui. A gente também tem alguns casos brasileiros, né, de cidades inteligentes. Vamos lá. Então, a gente pode falar de Curitiba, tá? Que ela tem os ônibus aí integrados com sensores IoT. E esses ônibus, eles têm a sua faixa própria, né, para dirigir, separada dos carros, né? E isso traz uma redução aí de 18% na parte de congestionamentos, né? Então, o pessoal adquire mais a mobilidade urbana utilizando os ônibus, né, por ter uma rota própria, diminuindo aí 20% do seu congestionamento. Tá? E aqui a gente pode trazer uma conclusão, né? Então, uma cidade inteligente começa com os cidadãos, né, inteligentes, né? E isso chama atenção, né, para uma ação. Qual tecnologia você quer ver em sua cidade? Então, qual tecnologia e IoT vocês queriam ver na sua cidade? Eu queria ver aquela de drones, os drones gigantes, né, que tem... O pessoal consegue até entrar dentro dos drones e dirigir os drones. Aqui no Brasil, não vi ainda, mas seria interessante, né? Vocês têm alguma tecnologia que vocês queriam que esteja na cidade aqui de vocês?